Muito bem, é um prazer muito grande falar aqui com o Dr. André Miguel Coraiola. André, inevitável eu não iniciar a entrevista com você, deixando em nome de toda a população de Telêmaco, não é? A surpresa não, mas como foram grandes as manifestações de amor, de carinho com a nossa sempre Dona Mariazinha Coraiola. Aproveitamos aqui para expressar os nossos sentimentos. Albrecht, mas já o sepultamento, todo o ato faz tempo. Nunca, porque ela sempre estará eternizada em nosso coração, pela humildade, pelo carinho que teve com todos. E vou até falar uma coisa para você. Com o falecimento da Rainha Elizabeth, creia, na hora, a primeira imagem que eu lembrei foi da minha sempre querida amiga Dona Mariazinha. Se você pegar o meu celular ali, tem mensagens de bom dia, de boa tarde, e estou para apagar as mensagens do numerinho dela ali. A hora que eu vou para apagar, dói meu coração. Tudo isso para falar para você que legal saber que você é dessa semente maravilhosa, e receba o nosso carinho, receba, mesmo que passado, receba as nossas condolências. Dona Mariazinha não é candidata a nada, mas Dona Mariazinha para sempre em nossos corações. Bom dia. Bom dia a você, Albrecht. Obrigado pela lembrança. A mãe realmente vai fazer muita falta e já está fazendo, né? Pessoa realmente diferenciada e que por onde passou deixou a marca dela, né? Então nos resta, né, mantê-la sempre na memória e manter a memória dela. Com certeza, né? Com certeza. Isso aí, obrigado. Imagina, André. André, o tema hoje aqui não é para uma conversa um pouquinho mais rápida, até para que as pessoas possam pegar aí o fio da meada e desta importante situação que é o piso, não é, dos enfermeiros, do pessoal aí da enfermagem, e que você, como presidente do IDF, que é também presidente do Conselho Municipal de Saúde, que é uma situação totalmente inerente, não é, à sua pauta. Como que você viu essa questão e o que gerou, querido André, essa lei sancionada que criou este piso salarial para a área da enfermagem? Bom dia, novamente. Um bom dia a você, Albrecht. Um bom dia a todos que nos assistem. Um bom dia a toda a categoria da enfermagem que certamente quer tomar conhecimento do que eu penso. Um bom dia a todos do hospital e de todos os hospitais que certamente também vão tomar conhecimento do nosso pensamento. Então, indo no que você me pergunta, o que gerou esse piso? O que gerou este piso é uma luta da categoria de quase 20 anos, né? E em vias de eleição, assim, a se bem compreendido, né? Não só pelo merecimento da categoria, mas muito provavelmente também em função, né, vamos assim dizer, de um oportunismo, né, assim calculado. Nós tivemos essa novidade aí, né, entre uma sanção e aplicação de um piso aí salarial que aumenta em mais de 100% o piso de toda a categoria. Nos tomou de assombro, nos tomou de surpresa diante da impossibilidade de pagamento, porque realmente não há como ser pago isso. Os hospitais são favoráveis à categoria, são favoráveis inclusive ao piso, mas desde que haja o custeio e a inconstitucionalidade que se discute lá em Brasília, junto ao Supremo Tribunal Federal, é exatamente em função disso. Se a Constituição ela prevê a ampla empregabilidade e prevê, né, um jogo limpo dentro das 4 linhas do campo, né, dizendo assim, olha, todo e qualquer gasto que seja impingido a qualquer ente nacional, subnacional ou privado que faça, né, o papel otorgado pelo próprio Estado na função de saúde, eles precisam ser previamente ouvidos e custeados para que o exercício orçamentário subsequente, e assim é que seja possível de implementar algo que custa, por exemplo, né, no IDF, é só a título de curiosidade, o impacto desse aumento de piso aqui, só no segmento da enfermagem, não falo de todo e qualquer funcionário do hospital, só no segmento da enfermagem, ele implica em 135% de aumento nesse segmento da folha. Olha só que patamar. Que impacta na folha do IDF em mais de 55%. Então, como de um mês para o outro, claro,
é sancionado um projeto de lei que diz para todos nós que nós temos que ter 55% de impacto financeiro na nossa folha corrente, sem prévio aviso, sem prévia negociação, sem prévio reajuste, sem prévio reembolso por parte do SUS desses valores, ou mera previsão desses valores. E isso que fez com que, inclusive, nós do IDF estivéssemos à frente dessa iniciativa, junto às demais entidades patronais brasileiras, junto da Confederação Nacional de Saúde, da Confederação Nacional dos Hospitais, da Federação dos Hospitais Filantrópicos das Santas Casas de Misericórdia. Por quê? Porque seria de tal sorte danoso aos hospitais que essa mesma categoria que faz jus a esta remuneração estaria desassistida de emprego, que a previsão aqui no IDF, diante deste impacto de 55% na folha, seria, vamos dizer assim, o desemprego de 88 funcionários. Seria praticamente no IDF. Seria mais do que um terço da força de trabalho hoje existente. Né? Então, eu lhe respondo desta maneira. Claro. Surgiu disso, de 20 e tantos anos aí, sem qualquer tipo de solução para uma coisa que aconteceu agora de 2 meses para cá. Com certeza. Deixa eu lembrar que seria muito cômodo ao site americano fazer aquela espetacularização que a gente vê na mídia, correr atrás dos enfermeiros, pegar a palavra e eles, não sem razão, eufóricos, aquela coisa toda, e não ouvir aqueles que realmente os empregam. Porque há também um compromisso muito grande em vocês, não é? É bonito este dar emprego, mas para isso existe essa preocupação de vocês também. André, os motivos, não é? Que as entidades patronais de saúde se moveram nesta ação de inconstitucionalidade da emenda que criou o piso. Quais foram? Veja, não sobrou alternativa. Não houve alternativa. A partir do momento em que conclui-se uma discussão a nível legislativo, tanto na Câmara Federal como no Senado da República, isto é endereçado ao presidente da República, que no último dia possível de sancionar a lei, em virtude do período eleitoral, resolve por sancionar a lei, certo? Então, deu validade a uma emenda à Constituição, tornou-se fato constitucional. E como que se nega o cumprimento de uma norma constitucional? Não, a forma civil de fazer isso seria um desrespeito civil, seria uma desobediência civil, e nós entraríamos nessa questão da desobediência civil. Para que isso não acontecesse, nós socorremos da instância constitucional, do Judiciário, da Corte Constitucional Brasileira, que é o Supremo Tribunal Federal, que diante de todos os argumentos carreados, dos números envolvidos, né, das informações assim provadas diante do impacto de mais de 80 mil demissões, de mais de 20 mil leitos que seriam fechados ou descredenciados do SUS em função deste reajuste, o Supremo, vendo a inconstitucionalidade flagrante, de dizer assim, olha, mas como que eles vão repassar para os hospitais um aumento de folha de pagamento de mais de 50%, certo? Sem prévio custeio. O ministro Barroso acertadamente suspendeu os efeitos da emenda constitucional. Ele não disse que é inconstitucional. Ele disse que os efeitos são tão danosos que ele, por 60 dias, suspenderia os efeitos desta emenda constitucional, e agora está sendo votado, né, ad referendo pelo restante dos ministros do Supremo, se eu não me engano. Mas nós temos apenas 2 votos contrários, dois votos que inclusive nos surpreenderam bastante, porque são exatamente dos 2 ministros nomeados pelo presidente. Né? Os demais ministros se posicionaram até o presente momento favoráveis à manutenção da suspensão dos efeitos da emenda constitucional, no sentido de dizer que os efeitos do piso salarial não existem mais até que haja uma nova decisão diante de um custeio que o governo assim diga, ó,
isto aqui é suficiente para custear. E as entidades dizem, de fato, este montante é suficiente para custear. Aí passa a valer o piso da enfermagem. Indo nesse patamar, André, como que o SUS custeia o IDF? O SUS custeia o IDF e custeia todos os hospitais privados, claro, todos os hospitais privados conveniados ao SUS, através do pagamento por produção em AIH, Autorização de Internação Hospitalar. Lembrando que quando eu falo IDF, pegando um exemplo de toda a rede nacional. Sim, então nós temos cerca de 500 AIHs para atender os 7 municípios da 21ª Regional de Saúde. Cada AIH dessa, né, é decorrente de um tipo diferente de intervenção médica, de intervenção hospitalar. Então, uma gripe é um valor da AIH, como uma amputação é outro valor da AIH, como um parto é outro valor da AIH. E a soma disto, certo? Que vai dar a receita que o hospital tem junto ao Estado do Paraná, via Ministério da Saúde, por AIH. Então, se o IDF não teve o seu contrato revisto, atualizado e suplementado para poder custear este piso da enfermagem, naturalmente o governo federal solicitou que a gente fizesse o pagamento disso sem prever o custeio, sem prever o custeio disso. E é nisso que quebrariam quase todos os hospitais do país, e aqueles, né, que optassem por não quebrar, por não fechar, teriam que demitir grande parte dos seus funcionários, que hoje, querendo ou não querendo, é um dos maiores custos de qualquer empresa hospitalar. Só lembrando que, pelo tema ser assim, bastante meticuloso, eu me dei hoje, não é ao luxo de escrever aquilo que eu ia perguntar para você, então, por favor, muito obrigado por essa compreensão. Obrigado. Por isso que eu estou olhando aqui, tá, gente? Qual a perspectiva, doutor André, do pagamento deste piso? E se não seria a hora dos enfermeiros ficarem de mãos dadas com os hospitais para fortalecer as realidades destas demandas? É fundamental que a categoria da enfermagem se associe aos hospitais dessa expectativa, né, pelo piso salarial dessa categoria da enfermagem. Por quê? Porque se os hospitais não forem custeados pelo governo federal, né, através de suas instâncias, com certeza a categoria da enfermagem não vai ter este piso respeitado, não vai receber esse piso, inclusive porque existe uma liminar suspendendo os efeitos do piso. Então eu diria assim, que os enfermeiros mais do que nunca precisam ter realmente esta mentalidade empresarial de conhecer a realidade da vaga que foi criada diante de uma demanda para que aquele enfermeiro, aquele técnico de enfermagem fosse contratado. Existia uma realidade que pagava X e a emenda constitucional determinou que em 30 dias você pagasse 2X ou até 3X, o que não faz sentido nenhum do ponto de vista de uma empresa, né, que não pode se impactar em suas contas de um mês para o outro sem prévio aviso, num total desequilíbrio e numa total desinformação, sob risco da empresa não gerar emprego nenhum para frente e ter que demitir grande parte de seus funcionários e mesmo diminuir sua resolutividade pela metade, desassistindo os próprios pacientes. Foi nisso que residiu a liminar que foi solicitada e que ela foi concedida, para que esses efeitos maléficos mantivessem a empregabilidade desta categoria da enfermagem. Ou seja, é ruim para os enfermeiros? Sem dúvida nenhuma, eles têm uma justa expectativa, é justo o pleito, mas caso fosse possível implementar, né, o piso da enfermagem sem o prévio custeio, certamente aqueles que teriam benefício, metade deles estaria desempregada neste momento. Deixa eu te perguntar, essa anotação minha aqui, doutor, antes da pandemia, a situação das entidades, dos estabelecimentos hospitalares estava assim ao caos, realmente a situação estava muito difícil. No período da pandemia, dificuldades, por exemplo, hoje, por incrível que pareça, nós contamos com mais leitos de UTI, surpresa para a população, do que alguns países avançados da Europa, por exemplo.
Aí seria a hora daquilo que, por exemplo, o governo acabou tendo que fazer por causa da pandemia, de tirar o pé do chão, vamos dizer assim, seria a hora de o governo aproveitar este momento para também aumentar nas guias de internação, aumentar no repasse do SUS para compensar o salário, a remuneração dos enfermeiros? Veja, só há uma saída, certo, para a implementação do piso, tá? É o custeio. Como é que vai ser feito esse custeio? Você vai ver o aumento dos valores da tabela do SUS. Você vai ser feito um custeio direto do governo federal para os prestadores de serviço, né, que são os hospitais. Você vai haver uma suplementação dos estados nesse custeio. A mim pouco importa como isto vai acontecer. Mas é que se isto não acontecer, Berec, não vai haver a implementação do piso. E é por isso que a gente estava falando, olha, é um momento importantíssimo da categoria de enfermagem se associar com as entidades hospitalares para brigarem juntos pelo mesmo objetivo. A categoria de enfermagem quer receber seu piso? Muito que bem. Os hospitais querem pagar o piso da categoria? Com certeza. Mas da onde vem o dinheiro? Com certeza. O dinheiro vem da fonte que compra o serviço. Se o SUS é quem compra o serviço do hospital e não reembolsa por aquilo que compra, isso daí é uma excrescência. Com certeza. Isso? Com certeza. Então nós precisamos trabalhar juntos. De quem é a culpa, não é, deste impasse? E qual a diferença da implementação do piso no setor público e no setor privado? A gente meio que respondeu já isso, mas complemente para mim. Você veja, Berec, o pessoal agora resolveu culpar o Supremo Tribunal Federal, né, por isso. Não, o Supremo Tribunal Federal está fazendo o papel dele. Neste momento. Que é o controle de constitucionalidade, certo? O Supremo Tribunal Federal ele não está adstrito ao querer da maioria ou ao querer da minoria. Ele não se submete a esse tipo de pressão. Ele está ali para fazer valer a Constituição, contra a maioria ou contra uma minoria. Neste caso, valeu pela minoria, assim dito, que são poucos hospitais, se você for ver unitariamente em relação à quantidade de enfermeiros, mas isso daí é uma coisa que compete ao Supremo Tribunal Federal. Agora, de quem é a culpa? Isso daí é interessante, que quem está nos assistindo tem essa consciência, que tem uma consciência qualificada, que não tenha realmente a consciência de minhoca, certo? O responsável, quem tem culpa é o próprio governo nos últimos 6 mandatos. Interessa de quem seja, certo? Então vamos começar dos últimos 6 pelos primeiros 4 governos que foram governos trabalhistas. Governos de esquerda, vinculados às classes trabalhadoras. Pois é, foram esses 4 governos. Sucatearam o SUS. Se sucatearam o SUS, sucatearam a possibilidade de implementação de um piso nacional de enfermagem. Se a classe trabalhadora não olhou, certo? Se o governo trabalhista não olhou para a classe trabalhadora, paciência, certo? Os hospitais estão no mesmo estado de miserabilidade que os enfermeiros. Não tem uma categoria melhor do que a outra. Tá certo. Aí pega os governos liberais, de centro-direita, que foi após o 4º governo, foi o meio governo e o atual governo. Tá? Foram querer resolver isso no canetaço. Então, o que prova isso? Que os últimos governos, todos os governos dos últimos 20 anos, desconheciam a estrutura de saúde do próprio país, que eles governavam, o que governam. Eles desconhecem quem presta os serviços. Eles olham um hospital, acho que é um hospital público. Não, é um hospital privado, é uma santa casa, é um filantrópico, que está ali contratado pelo SUS para prestar um serviço do Estado, foi outorgado pela União Federal para prestar um serviço do Estado, que prestar saúde, assim universalizada como o SUS determina e como a Constituição determina, é obrigação da União. Mas se terceirizaram isso, se outorgaram isso para os hospitais filantrópicos, é porque a União reconheceu que não tem estrutura nem capacidade para prestar esse serviço. Então, deveriam remunerar condizentemente, deveriam reembolsar por AH
os reais custos desse tratamento das pessoas. Esqueceram de fazer isso nos últimos 20 anos e fizeram agora com que houvesse a sanção de uma lei esdrúxula, certo? Que não obstante melhore de forma real a realidade econômica da categoria da enfermagem, mata, aleja de morte, vamos assim dizer, ou fere de morte, toda a categoria dos hospitais, ou toda, né, a realidade hospitalar no Brasil que presta serviço pro SUS por contratação. Por quê? Porque os contratos não foram revistos no seu custo para poder abraçar essa iniciativa tida por emenda constitucional assim sancionada junto à categoria da enfermagem. Doutor, só para lembrar para as pessoas quais as funções dentro do hospital que seriam abrangidas, não é, por este momento. O projeto de emenda constitucional, ele se reporta aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares de enfermagem e às parteiras. Então, auxiliares de enfermagem, pouquíssimos aqui no IBF, parteiras, realmente é quase em extinção, é coisa dos fundos mais profundos do Brasil, vamos assim dizer, né? Então, aqui de forma preponderante seriam os técnicos de enfermagem e os enfermeiros. Ok. Gente, olha, amemos os nossos enfermeiros, amemos esse pessoal que está à frente, muito queridos. Eu conheço como o doutor André tem um carinho a cada um e brinca a hora que der, está mais tranquilo, né, doutor? E um sorriso a cada um dos seus colaboradores. Amemos essa categoria, sabemos, não é, doutor, que realmente no seu intuito, no seu coração, como gostaríamos de remunerar melhor. O senhor entende perfeitamente, até como presidente que não é, da Comissão de Saúde Municipal. Agora, deixemos nós também o nosso carinho, o nosso reconhecimento. 2 atendos. Eu tive aqui, não é, por exemplo, com o meu irmão Jair, que acabou falecendo, e doutor André, que carinho da sua equipe, que carinho. Não, a equipe é muito preparada. Maravilhosa. A equipe é realmente indissociável do hospital. A categoria da enfermagem e o hospital, e todos os hospitais, eles vivem em simbiose. E o mais lamentável que nós estamos vendo, que pese todo o nosso bem-querer pela categoria, que pese a nossa vontade de remunerá-los pelo piso, sem podermos, né, é que o que mais a gente temia acabou por acontecer em algum momento, né? Que foi colocar em lados opostos justamente os hospitais dos enfermeiros. Realmente isso não passa pela nossa cabeça, mas dá a impressão muitas vezes que a enfermagem nos culpa, como se a gente culpasse a enfermagem. Não é nada disso. O que houve foi de fato uma lei que não se aplique economicamente, que pese o sonho seja aplicá-la, mas enquanto não houver o estabelecimento deste custeio, realmente fica algo que se vislumbra o direito, mas não se percebe o direito, não se recebe o direito, porque a mesma lei que criou o direito não previu como esse direito seria exercido. Uma pena, realmente. Você tem aqui, não é, diversos profissionais da urologia, mas hoje é o dia do urologista. Eu tive aí o prazer de ter o Dr. Lage, também o Dr. Leandro, pai e filho, né, numa intervenção cirúrgica que eu tive. Então, em nome de todos, eu gostaria que você me autorizasse a deixar também aqui, fiz já no Oberecando, um abraço muito grande e todo o desejo, não é, de gratidão, não é, a esses profissionais que estão nos ajudando. Falando de enfermeira, ô Jennifer, lembra lá no centro cirúrgico, quando eu falei, Jennifer do céu, olha o que você fez com o cantor da música Jennifer, cuide bem de mim, né? No sentido que trate bem, tenha bom senso, tenha um carinho com esses enfermeiros que tratam vocês, né? Doutor, fique à vontade para suas considerações finais. E outro adendo aqui, na noite de ontem faleceu em Jandaia do Sul o filho mais velho do meu querido Pinga Fogo. Pinga Fogo já nos deixou um grande comunicador daquela região que é o Kiki, não é? Eu gostaria que, se você aqui me autorizasse, de lembrar, não é? O Kiki que foi o Dr. André. A família Pinga Fogo foi impulsionadora para que o Oberec entrasse na área do jornalismo. Então, todo o meu sentimento aqui. Doutor André, fique à vontade para as considerações. Eu acho que nós tínhamos que falar, acredito. Ok. A gente só pede a compreensão, nem a aceitação, nem a desaceitação, mas que compreenda nossa posição. E eu tenho certeza que tão logo o governo que criou a lei arranja a fonte de custeio, não tenho dúvida nenhuma que
nós iremos pagar esse piso a toda a enfermagem, porque iremos receber condizentemente os valores para poder fazer esse pagamento. Então eu quero deixar meu abraço a toda a enfermagem e a todos do hospital, né? E dizer que eu lamento, né, esse momento, dizer que nós estamos em estado de constrangimento, porque nós, não é que nós não queremos, nós não temos como fazer isso. Mas esperamos, temos esperança, né, num dia melhor. Espero que isso não tarde de acontecer, tá bom? Um abraço a você, Oberec, e sucesso a todos que nos assistem. Obrigado. Me tranquiliza como jornalista saber que o IDF é um colaborador do site Oberecando e que o Oberec, na semana passada, deu espaço aos enfermeiros. Ou seja, nós trabalhamos com a ética. Obrigado por compreender isso. E uma alegria ter também, não é, escutado o outro lado da balança. Gente, um abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau.